veja por que ele está querendo levar. E naquela queixa, naquela reclamação, o que tem dele e o que tem do outro, entende? O que de fato é do outro, entende? Se de repente você não está incomodado e reclamando há tanto tempo, mas, poxa vida, há tanto tempo que eu falo de fulano, mas eu poderia... Acho que se eu agir desse jeito, eu acho que vai melhorar, sabe? De antes de tensionar, repensar. Não é esconder, não é empurrar para debaixo do tapete. É só avaliar o conteúdo e ver realmente o que é seu, o que é do outro, o que é do relacionamento. Entende? Uhum. É só uma questão de bom senso, de prudência na fala. Outra coisa que eu acho que é extremamente importante, não fale na hora que você está com raiva, não fale na hora que aconteceu, que você está movido pela emoção. Deixa aquela chateação passar, amadureça, deixe o período de maturação acontecer, da chateação, do aborrecimento. Quando você perceber que aquilo já desanuviou, já aliviou, que você já está dona dos seus sentimentos, aí você, na racionalidade, você chama e conversa. Porque no casamento, se você chamar para conversar movido pela emoção, só vai ter embate. Só vai ter embate, porque os dois vão brigar pela razão. Então tem muito casal que vive emocionado. Tem muito casal. Baseado só na emoção, exatamente, né? Porque tenta resolver a partir da reatividade. Não avalia, não analisa, entende? A gente precisa colocar os nossos sentimentos, passar os nossos sentimentos pelo crivo da racionalidade. Antes de você falar, avalie que sentimento está lhe levando para falar. E Entendeu? movimento difícil, né? Um sinal de maturidade. Sim. Muito significativo, mas é muito difícil, porém não impossível, não é? Jesus diz, aprendei de mim, Sim, então tem jeito de aprender, sim. especialmente com ele, e processo terapêutico, Sim. enfim. Mas ser reativo está no humano, né? Está no ser vivo. Tá. Tocou, reage. E na realidade você percebe que a reatividade, essa coisa de agir, não agir diante da vida, mas reagir a ela, faz diferença entre um sujeito... Maduro ou imaturo? Maduro ou imaturo, mas mais do que isso. Bem resolvido e que consegue alcançar grandes coisas, e aquele que não consegue andar muito. Seguros e inseguros. Porque você gasta uma energia muito grande emocional reagindo à vida. E para reparar, você gasta uma energia reagindo e depois para tentar reparar ou para tentar manter a tua reação, porque ainda tem o orgulho, que pode fazer você manter ali com aquela opinião ainda em voga. Exatamente. É muita energia, é muito cansativo. Que preguiça que dá de ser gente. É muito cansativo. É muito cansativo. Por isso que é muito importante, é óbvio que nós somos essa dualidade de racionalidade e emoção. Precisamos ser, porque somos gente. Agora, amiga, quem é aquele outro? Vamos voltar aqui, estão me avisando do tempo. Vamos pensar naquele outro modelo de casal? Nem vou falar do que manda e do que obedece. Certo. Como é que aquele outro tipo de casal conseguiu ser funcional? Como é que conseguiu responder, cooperar com o outro? Como é que foi? Vem lá da criação? Vem, e da capacidade que esse casal construiu de considerar o outro como pessoa. De entender que o outro é uma pessoa, tem uma existência ali que precisa ser vista, ouvida e respeitada. Que ele não pode decidir sozinho, que ele não pode andar mais sozinho, dele entender que ele entrou numa conjugalidade e a vida dele agora não é mais uma vida solitária, é uma vida em dupla. Formou-se uma dupla para enfrentar a vida.
Pode ser que você seja uma terapeuta de família e seu marido um analista de sistema, como é o caso lá de casa. Entendeu? Pode ser que a gente lide com áreas completamente diferentes. Mas qualquer decisão profissional que meu marido for tomar, por exemplo, de fazer um doutorado, de fazer um pós-doutorado, de viajar, sei lá, visitar a Microsoft no Vale do Silício. E qualquer decisão ele vai ter que partilhar comigo. Ele não vai conseguir simplesmente dizer, viu o convite e ele dizer, eu vou, sem antes ele consultar. Ainda que eu resista na hora e tal, mas a gente vai conversar e eu vou considerar que do outro lado tem uma pessoa que tem sonhos também. E aí, considerando que tem uma pessoa que tem sonhos, eu vou abrir mão da falta que eu vou sentir e eu vou respeitar e vou apoiar essa decisão. É assim que as coisas precisam funcionar. É a base da consideração de que o outro tem sonhos, de que o outro tem opiniões, de que o outro tem necessidades. Uma outra coisa extremamente importante, Darleide, que os casais eles não conseguem entender isso. Sentimento é algo que não precisa e não depende da sua concordância ou da sua discordância. Com sentimento, a gente não concorda ou discorda. A gente não acha ele pouco ou muito. A gente não acha ele grande ou pequeno. O sentimento de cada pessoa é de cada pessoa e tem que ser respeitado. As feridas na conjugalidade, elas acontecem porque pessoas têm seus sentimentos desrespeitados. Então, se eu entendo que, poxa, o que eu fiz eu acho que não tem nada demais, mas machucou o outro. Então, se machucou o outro, é meu limite. Eu não posso mais agir assim. Entende? Isso vale para todas as relações. Eu preciso ensinar ao meu filho que, olha, ele pode brincar com os coleguinhas, mas se de repente ele chamou o coleguinha de gordinho e isso ofendeu, ele não pode chamar mais. Mesmo que ele não tenha tido a intenção de ofender. Mas não importa. É preciso considerar que uma pessoa, na hora que é atropelada, o sujeito que atropelou, ele pode chegar lá, chorar, se lamentar. O cara está lá morto. Pode chegar lá, se lamentar, chorar e dizer, eu não tive a intenção. Isso não vai mudar nada. Não muda nada do que aconteceu. A pessoa morreu, machucou. É o caso de sentimento. Então, se eu me preocupo de como que o outro vai se sentir com o que eu vou fazer, então esse casal vai ser cooperador. Esse casal não vai passar por cima. Querida, o que você acha? Ou chegar, Darleide, e dizer assim, olha, eu vi que o que eu fiz te machucou. De uma próxima vez, como que você gostaria que eu fizesse? O que você espera? Como que você gostaria que eu agisse? De estar nessa disponibilidade, nessa generosidade na conjugalidade. É o que tem faltado. É o que tem faltado. É você estar disponível para fazer o outro se sentir bem consigo mesmo e com você, se sentir respeitado, entende? Então, se você tem seu sentimento respeitado, vai fluir, vai fluir. Se você só olha, eu não entendo por que mulher precisa de flores. Na minha cabeça, eu trabalho, eu dou tudo, do bom e do melhor. Eu viro noite trabalhando e ela reclama porque não recebe flores. Querido, não tente entender, é uma necessidade afetiva feminina. E qual é uma necessidade do homem que a mulher também não entende, que deveria entender, querida? Pronto. Eu atendi um casal que foi assim um presente. De vez em quando Deus me manda uns presentes para o consultório. E ele me mandou um casal com 45 anos de casado. Primeiro que já é uma coisa muito inusitada, um casal com 45 anos buscar uma terapia de casal. Verdade. E esse casal buscou. E eu achei tão lindo, porque eu consegui fazer essa esposa que viveu numa família onde a mãe era subserviente demais ao marido. O marido abusava dessa esposa nesse sentido. Então, ela entendeu que servir ao marido era algo que mulher nenhuma deveria fazer. Marido tem mais aqui na mesa, tem mais aqui na cozinha, fazer seu prato, que se vire e tal. E o marido um dia chegou do trabalho, sentou na cama e pediu a ela que desabotoasse
a sandália dele. E ela se sentiu muito ofendida. Ela se sentiu muito ofendida. Porque como assim? Ele quer que eu seja escrava dele? E foi todo um trabalho terapêutico para fazer essa moça entender, essa senhora entender, que na realidade não. Tudo que ele estava querendo era ver a mulher cuidar dele. Darleide, em março eu faço 25 anos de casada. E todos os dias, exceto os que eu estou fora de casa, mas os que eu estou fora de casa, um dos meus filhos substitui o meu papel. Mas todos os dias meu marido toma café na cama. Eu não me sinto em absolutamente nada inferior a ele, nem ele me faz inferior a ele por causa disso, mas faz ele se sentir amado. Faz ele se sentir amado. É a necessidade, o marido tem necessidade de ser cuidado, de ser protegido. Isso não é humilhação para ninguém. Agora, fazer como expressão de carinho e não como obrigação, entendeu? É bom ter isso muito, muito bem diferenciado, como uma expressão de afeto, como algo que te dá prazer e que não faz o outro agir de maneira opressora sobre você, mas algo que dê ao outro uma sensação de amor, de acolhimento, de ele tem um lugar onde ele é insubstituível, entende? É isso. Com isso, vamos aprendendo a ser mais cooperadores. Cooperadores. Né? E importante saber que quando nós cooperamos para o bem geral, nós estamos incluídos nesse bem colhido, né? Recebido de volta. Vi há pouco tempo uma leitura que me fez pensar sobre como nós somos beneficiados quando nós servimos. Trazendo o contexto daquele momento em que Jesus multiplica pães e peixes para uma multidão de famintos, os discípulos distribuíram cestos e cestos de pães e peixes, aqueles alimentos foram multiplicados pela graça de Deus e aquelas pessoas ficaram satisfeitas, foram atendidas em suas necessidades de fome naquele momento, mas os discípulos que distribuíram com a bênção de Jesus, eles também foram alimentados. Então não é só dar, é que quando dar também é beneficiado pela beleza que é compartilhar a bênção. Mas o problema é que nós temos, novamente, tudo que foi dito ao longo do programa e o que mais falta dizer, por falta de tempo não é possível, mas que tem a ver, o que será que fazia essa mulher pensar que ele a estava humilhando ao pedir que desabotoasse a sua sandália, não é? Então, a história de cada um, o percurso, a estrada tomada por cada um, nosso histórico de vida, precisa ser olhado com maior consideração por nós mesmos, para pensarmos por que somos tão reativos. E assim nós vamos crescendo, aprendendo, mas que sejamos então cooperadores. Fique com essa palavra. Risca o competitivo e reforça. Quero ser uma esposa cooperadora, quero ser um marido ainda mais cooperador. Vou ensinar os meus filhos a cooperarem. Seremos uma família cooperadora para o nosso bem e para o bem dos que estão à volta, na escola, no trabalho, na rua, com os vizinhos. Cooperemos uns com os outros. E sabe que eu lembro que a palavra de Jesus diz assim, que nós somos cooperadores de um edifício espiritual. Vamos construir essa história de fé? Um abraço e até a semana que vem aqui no consultório. Nós juntinhos, querendo fazer famílias mais firmes e fortes e mais felizes. Um beijo e até lá.